Continuando então a nossa introdução ao JavaScript, nós vamos falar agora sobre tipos de dados. Os tipos de dados se dividem em três grandes grupos, sendo o primeiro grupo os tipos de dados primários, onde nós temos a string, number e o boolean. Tipos de dados compostos, onde a gente tem as functions, o object. Dentro do object a gente ainda tem duas divisões, que são os tipos array e date. E nós temos também os tipos de dados especiais, como o null e o undefined. Vamos ver como é que a gente faz isso num código-fonte. Nós temos aqui então um código JavaScript. E como saber um tipo de dado em JavaScript? Para isso a gente usa uma função do JavaScript chamada typeof. E passa como parâmetro para essa função uma variável, e o typeof vai nos identificar qual é o tipo daquela variável, daquele dado. Vamos criar então uma função para criar um debug para nossas variáveis, e dessa forma a gente vai saber o tipo de cada variável que a gente está criando. Vamos criar aqui então um function cl, e vamos receber nesse function cl um dado, e vou criar aqui um console.log. Vamos passar como parâmetro, o primeiro parâmetro vai ser o dado, e vamos concatenar aqui com um sinal de igual o typeof do dado que a gente está passando. Perfeito, assim a gente consegue simular todas as variáveis que a gente for criando no nosso código. Então vamos começar com os tipos de dados primários, cadeia de caracteres, que são as strings, né? Vamos criar então uma variável a, que recebe um texto teste, por exemplo, teste. E vamos criar então, chamar nosso debug, para escrever na tela qual é o tipo desse dado que a gente está criando, para ver o JavaScript funcionando no caso. Var a igual a 1, cl de a. Vamos chamar então, criar a variável a, e vamos passar um outro tipo de número que a gente tem no JavaScript, que são os números com vírgula, né, os floats. Por exemplo, o número 10.5, cl de a. Vamos criar então os tipos booleanos. Var a igual a true, que cl de a. Var a igual a false, esse é o segundo tipo booleano. O primeiro é true e o segundo é false, cl de a. Vamos falar então sobre tipos de dados compostos. O primeiro tipo de dado composto então é o nosso object. O nosso object, a gente vai criar então um objeto pessoa, igual a new object, onde o primeiro atributo do nosso objeto pessoa é o nome, e a gente pode passar um valor para esse nome, como exemplo, por exemplo, Paulo. Pessoa, ponto, vamos ver um segundo atributo, idade. Idade do Paulo, por exemplo, aqui vai ser 20. Vamos dar um console de pessoa, para ver como é que o JavaScript interpreta isso. Um outro tipo de dado composto é a matriz. Var a igual a new array. Matriz é um array, né? Então, a primeira posição da nossa matriz, que é a posição 0, sempre começa na posição 0, é a letra A. A segunda posição da nossa matriz é a letra B. A terceira posição da nossa matriz é a letra C. Vamos ver então como é que o JavaScript interpreta. Opa, aqui é só console de A.
E o date, para a gente criar um date, a gente dá um var a igual a new date. E os 3 primeiros parâmetros para criar uma data a primeira parâmetro é o ano, então, por exemplo, 2020. Vamos criar no passado, né? Vamos criar no futuro, 2015. O segundo parâmetro é o mês, então mês de agosto, mês 8. E o terceiro parâmetro é o dia 11. Então vamos dar um console aqui para ver como é que... Opa! Console de A. Outro tipo é a function, né? Como é que a gente cria uma function em JavaScript? Var A igual a function parâmetro abre e fecha comportamento. Beleza. E a gente pode dar um console também da nossa function para ver como é que o JavaScript cria esses tipos. Tipos especiais. O nulo, que é, por exemplo, um var a igual a null. No JavaScript, o null ele interpreta como object. E é um comportamento um pouco estranho, porque o null é um comportamento de vazio, né? Não recebeu dado, recebeu um dado nulo, né? Mas se eu for dar um type off no JavaScript, ele me interpreta como object. E se procurar numa documentação mais avançada, ele te diz que a posição em que ele indica o null é a mesma posição do object, daí dá o mesmo object. Meio confusa a explicação, mas é isso que acontece. E o undefined, indefinido. Quando a gente cria uma variável em JavaScript, por exemplo, que eu vou dar um var b. Essa variável b, ela não recebeu um valor ainda. Ela não tem um tipo de dado definido. Então, se eu for dar um console nela, ela vai me dizer o undefined. Por quê? Porque as variáveis, elas são virtuais. No momento que eu crio uma variável no JavaScript, ela é uma variável virtual. Ela só passa a ter um valor efetivo, um tipo efetivo, a partir de que ela receber valor. Se ela receber um valor inteiro, ela vai ser um number. Se ela receber uma string, ela vai ser string. Antes disso, ela é undefined. Então vamos ver lá no nosso HTML como é que ficou esse nosso teste. Então, a variável que a gente criou com o teste é do tipo string. Número 1, number. 10.5, number. True é boolean. False, boolean. Object com object é object. A matriz que a gente criou, ABC, é um object. A data, aqui está a exibição do JavaScript, né, para data, que é a exibição natural do JavaScript. A gente tem como formatar essa exibição da maneira que nos for adequado. Ele também interpreta como object. Aqui a gente tem a função que a gente criou, ele interpreta como function. É muito natural a gente passar funções para variável no JavaScript. Dá para fazer bastante coisa com esse tipo de comportamento. O null aqui, ele é do tipo object, que é aquele comportamento estranho que eu falei antes. E o undefined é undefined. Tipo, o B é indefinido porque ele ainda não recebeu um atributo, então ele é concebido como undefined. Por enquanto é só. Um abraço a todos. Falou!